Quero que vocês observem essas duas fotos que eu vou colocar na tela agora. Essa é a primeira e essa é a segunda. Em que momento que essas fotos foram tiradas? O que estava acontecendo nesse momento? A primeira foi tirada em 19 de março de 1964, durante a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. A segunda foi em 15 de março de 2015, em uma das manifestações pelo Fora Dilma. São épocas bem diferentes da história do Brasil, contextos totalmente diferentes. Só que a frase que tem no cartaz em ambas é igual, quer dizer, sugere uma ligação entre esses dois momentos tão diferentes. Aqueles que estavam na manifestação de 2015, pelo menos uma parcela deles pediam pela intervenção militar para que os militares, vistos como heróis, salvassem o Brasil de uma suposta ameaça comunista, por uma tomada de poder contra esses inimigos, né, relacionando o governo brasileiro, o governo Dilma do PT, com o comunismo de Cuba. E de certa forma, essas pessoas queriam repetir não apenas a frase, o discurso, não apenas a marcha, mas as consequências daquela marcha lá em 1964, que a gente sabe qual foi. Mas será que a história pode se repetir da mesma forma? Como afinal aconteceu o golpe de 64? O que estava acontecendo no mundo e no Brasil naquela época? Afinal, é golpe ou é revolução? Quer saber? Bora para a aula! Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alexandre Terini, eu sou historiador e mestre em História formado pela PUC São Paulo. Bem-vindas e bem-vindos a esse canal. Esse é um canal de História, que a gente fala de vários temas aí, que muitos caem no vestibular, no Enem, e que também a gente faz uma reflexão crítica da atualidade aqui, com base no passado, no que a gente tem aprendido aí, que é fundamental para que a gente pense o nosso presente. A gente vai falar nessa aula sobre o golpe de 64. Mas antes disso, se vocês curtiram esse vídeo, então já clica aqui no like, aqui embaixo do vídeo. Se você não se inscreveu, se inscreve aqui embaixo, toca o sininho para você receber do YouTube um alerta toda vez que vier um vídeo novo, para você não perder. E também para você não perder nenhum conteúdo, dá um like lá na página do Facebook também, segue a nossa página no Instagram, que por lá também tem conteúdos muito legais. Se você gosta, então continue aí acompanhando e curtindo, tá? Compartilhe também esse vídeo, comente aqui embaixo o que você achou no final. Eu queria começar com uma frase. Um povo que não conhece o seu passado está condenado a repeti-lo. Essa frase ela foi dita por Edmund Burke. E essa frase ela faz a gente refletir, né? Será que a história se repete? Quem acompanha aqui o canal sabe que a história não se repete da mesma forma. Todo o contexto em que a gente estuda aqui é único. Mas, ao mesmo tempo, a memória que a gente constrói sobre o passado pode interferir no nosso presente, porque a memória a gente constrói de acordo com as nossas vivências no presente. Então, é tão importante a gente aprender história, aprender sobre o nosso passado, para que a gente não repita determinados erros que foram feitos no passado. Isso pode sim se repetir. Tragédias podem ser evitadas, sofrimentos podem ser evitados, se a gente reflete sobre o nosso passado, aprende sem fake news. Falar sobre esse tema no Brasil hoje é um desafio, porque está cercado de polêmicas, está cercado de informações que se contradizem. Como é que a gente vai, no meio disso tudo, saber o que realmente aconteceu? Então aqui faço questão de dizer que tudo que eu for falar aqui não é a minha opinião pessoal. Eu vou trazer fontes de trabalhos de pesquisas de historiadores que se especializaram no tema, baseado em documentos, em arquivos, documentos históricos. Por isso as fontes
estão aí embaixo, aqui embaixo na descrição do vídeo, mas você também pode contribuir com essa aula, você pode deixar um comentário aqui embaixo, mas só toma cuidado, se você for falar alguma informação, traz uma fonte segura, beleza? Então a gente vai dividir essa aula em 3 partes. A primeira é sobre o contexto histórico no mundo e no Brasil. A segunda é sobre a diferença entre golpe e revolução. E terceiro, sobre o processo do golpe de 64. Parte 1, contexto. E o que estava acontecendo no Brasil e no mundo nessa época, em 1964? Eu quero que você observe a linha do tempo que eu vou colocar aí na tela. Como vocês podem ver, a Guerra Fria era o contexto geral desse momento, no mundo inteiro. De 1945 até 1991. Foi um momento em que o mundo ele se subdividiu em dois lados opostos, 2 lados inimigos. Não totalmente, né? Porque ainda havia alguns países que não tinham se alinhado com nenhum dos lados. A gente pode chamar de uma bipolarização do mundo. Ou seja, 2 polos ou 2 blocos político-ideológicos que se formaram no mundo ao longo desse período, que é o bloco dos capitalistas, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco dos comunistas, liderado pela União Soviética. A partir de 1961, essa divisão também é física em alguns lugares. Na Alemanha, construiu-se o Muro de Berlim, que só seria derrubado lá em 1989 e que é um muro que colocava a Alemanha e Berlim entre ocidental capitalista e oriental comunista. Quer dizer, foi uma guerra indireta, né? Por isso que a gente fala de fria, né? Não foi tão quente quanto as guerras mundiais. Ainda assim, havia muita tensão, porque o resto do mundo tinha muito medo de haver em qualquer momento um conflito direto entre essas potências em que ambos os lados tinham armas nucleares. Então era um medo apocalíptico de um fim do mundo. Ao mesmo tempo, havia muita perseguição ideológica. Essa perseguição ela criou muitas tensões, muitos conflitos ao longo desse tempo todo. No Brasil, anteriormente à ditadura, a gente teve um período que a gente chama de República Populista. Coincide lá com o início da Guerra Fria, 1945, com a renúncia de Getúlio Vargas, o fim da era Vargas, né, da ditadura do Estado Novo, por pressão, né, dos militares da oposição, e que vai gerar a fundação da República, uma República Liberal Democrática no Brasil, com uma Constituição em 1946. Essa polarização toda que a gente falou da Guerra Fria, ela vai estar muito presente nas mudanças políticas que vão ocorrer. Em todos os governos da República Populista vai estar lá presente essa disputa entre comunistas e capitalistas, que vai influenciar muitos governos aqui no Brasil. E essa disputa vai se intensificando ao longo do tempo, de forma que o golpe de 64 ele se dá no momento que é o auge desse conflito. Mas nesse período não havia apenas uma disputa ideológica, havia também uma disputa econômica, principalmente em torno do petróleo. Foi descoberto no Brasil durante a Era Vargas, e a partir daí os olhares estrangeiros, das potências estrangeiras, especialmente dos Estados Unidos, estavam voltados para o Brasil. E aí começou uma disputa entre aqueles que foram chamados entreguistas, que estavam muito influenciados pelos Estados Unidos, que eram a favor da exploração do petróleo brasileiro por parte das multinacionais, do capital estrangeiro, privado principalmente dos Estados Unidos. De outro lado, aqueles chamados nacionalistas, que fizeram a campanha pelo petróleo é nosso, ou seja, que eles eram a favor da exploração do petróleo brasileiro por parte do próprio Brasil, das estatais brasileiras, e que em 1953 Getúlio Vargas vai criar uma empresa que é a Petrobras. A gente tem até hoje, que foi vitória dessas forças nacionalistas. A partir de então,
Não à toa, as crises no Brasil elas vão se aprofundando cada vez mais. A pressão era tanta que o Getúlio se suicidou em 1954. Houve quase um golpe militar nesse momento. O golpe por parte da ala entreguista dentro das Forças Armadas. Havia também os nacionalistas que estavam ali na disputa interna, né? Nesse momento foi um momento muito conturbado e que quando houveram as eleições em 1955 e Juscelino Kubitschek foi eleito numa chapa com o João Goulart, o Jango, que tinha sido ministro do Trabalho do Getúlio Vargas, era alguém muito próximo dos movimentos sociais, dos sindicatos, da esquerda, né? Era muito associado ao comunismo por esses militares entreguistas. Isso fez com que a ala entreguista, né, ficasse alarmada, tentasse um primeiro golpe ali, e que só foi impedido porque um militar nacionalista, o general Teixeira Lott, vai fazer um contragolpe, né, uma operação ali, um movimento para evitar, né, e garantir a posse do JK e do Jango na presidência da República. Aí começa o governo JK. A gente conhece o JK pelo famoso emblema 50 anos em 5, né? Pelo desenvolvimentismo, por Brasília, de ter construído lá com a arquitetura do Oscar Niemeyer e tudo mais, né? Mas a gente fala pouco, em geral, sobre a questão econômica no governo JK, que também tem a ver com esse conflito aí do petróleo. O JK, apesar de ele ter o Jango como vice, ele vai fazer uma política bastante oposta à do Getúlio. Ele vai abrir a economia brasileira para a entrada do capital estrangeiro privado. As multinacionais vão chegar, vão implantar o parque de indústrias automobilísticas, General Motors, Ford, Volkswagen, tudo ali no ABC. E a própria Petrobras, ela vai sofrer interferência privada a partir daí já. Tanto que, recentemente, as investigações da Lava Jato se achou a origem de muitos de esquemas de corrupção na Lava Jato desde a época do JK. Isso foi pouco divulgado, mas isso já mostra, né, como a interferência dos interesses privados já acontecia naquele momento. Então, o governo JK ele vai dar prioridade para os interesses dos norte-americanos, dos estrangeiros, e ele vai dar pouca atenção para a indústria nacional, para um protecionismo maior. Isso também vai gerar uma dívida externa maior e vai acabar com uma alta inflação, enfim, com uma crise, bem no final do mandato em 1961. E em 1960 vai se eleger o Jânio Quadros, a partir do partido dele, a UDN, União Democrática Nacional, que era um partido de oposição da direita liberal, que estava ali com um discurso muito forte anticomunista, mas que ele vai bater muito na questão da corrupção, né? É o paladino da moral, que é um discurso bem familiar para a gente até hoje, né? Essa coisa da corrupção, vai acusar o governo JK de corrupção e tudo mais, que isso vai gerar um apoio principalmente das classes médias, média alta ali, para o Jânio Quadros ser eleito. Mas como era separado a eleição de presidente e de vice-presidente, o João Goulart vai se eleger também com os votos de um eleitorado muito diferente do Jânio Quadros, né? Aquele eleitorado mais popular, mais que relembra a ligação dele com o Getúlio, e também mais à esquerda, enfim, mais progressista, né? E que esses dois vão ser eleitos numa mesma chapa. Só que o Jânio Quadros, apesar de ter toda aquela propaganda que elegeu do Varre, Varre, Vassourinha, que virou um jingle muito famoso. Varre, 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 Vassourinha. Varre, varre a bandalheira. O povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado. Jânio Quadros é a certeza de um Brasil moralizado. Alerta, meu irmão, vassoura conterrâneo. Vamos vencer com Jânio. Não era tão bom no governo quanto no marketing. Ele perdeu muito rápido o apoio dos aliados dele, ficou isolado e resolveu escrever uma carta de renúncia. Ele acreditou com isso que o povo ia apoiar ele, mas no fim não apoiou nada. E aí ele vazou para Paris, né? E essa foi
a segunda maior crise da República Populista. Presta atenção. A primeira foi depois do suicídio de Getúlio, em 54. Agora, 1961, a segunda maior crise da República Populista. Muito importante, porque vai ter uma nova tentativa de golpe militar aí. O João Goulart, nesse momento em que o Jânio renuncia, ele está lá na China comunista, do Mao Tse-tung, fazendo uma relação diplomática lá. E isso vai ser ainda mais alarmante para a oposição. Eles vão usar muito isso. Olha, ele já estava fazendo ligação com os comunistas, tal, tudo aquela coisa, né? Ele vai retornar nesse momento, né, vendo a crise que estava no Brasil, mas ele meio que dá uma demorada para chegar. Ele faz várias escalas aí, né? Enquanto isso, a situação está conflitante dentro do Brasil. O Leonel Brizola, que é um cara muito próximo do João Goulart, que é um cara do Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, que tinha relação até parentesco com o Getúlio Vargas, e que o Brizola era um líder trabalhista, um cara mais radical assim de discurso e tal, e que ele ia se entrincheirar com uma rádio, porque todas as rádios tinham sido censuradas pelos militares, e ele conseguiu salvar uma rádio ali que ele se enfiou num bunker com ela, para convocar as pessoas, isso do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, né? Convocar as pessoas para irem para a rua defender a legalidade, né? E ficou conhecida como a Rede da Legalidade, ou a Campanha da Legalidade, em que as pessoas foram para a rua lá em Porto Alegre. Isso teria impedido, de certa forma, né, pela pressão popular, que houvesse um golpe militar naquele momento. Só que a situação realmente se acalmou, de certa forma, entre aspas, né? Depois que houve um acordo ali entre a oposição e o governo para empossar o João Goulart como presidente, só que em troca eles teriam que transformar o modelo presidencialista em parlamentarista. Por quê? Porque isso ia reduzir o poder do presidente. É isso que eles queriam. E que no parlamentarismo a gente sabe que tem um primeiro-ministro que preside o legislativo, né, o Congresso, e que tem mais poder que o presidente. Por isso que eles queriam. E aí virou um parlamentarismo. E o João Goulart, né, a partir de 61, ele vai governar, mas vai governar primeiro com cuidado, né? Então ele vai tentar fazer uma conciliação ou outra, colocar um ministro da Fazenda que é conservador, vai fazer um plano trienal, que é um plano econômico para reduzir a inflação, mas que não vai dar certo. E aí, por pressão dos movimentos sociais, movimentos populares e da ala esquerda, que vai estar do lado do Jango, vai ser feito um plebiscito para decidir, né, um plebiscito popular para decidir se ia ou não continuar o parlamentarismo no Brasil. E isso vai acontecer em 1963. E nesse momento, a população vai optar 80% dos votos em prol da volta do presidencialismo. E aí o Jango ele vai se sentir muito devedor, né, desse apoio que ele tem, e aí ele vai dar uma guinada à esquerda no governo dele, agora no presidencialismo, né, em que vai começar uma campanha muito forte pelas reformas de base. É um conjunto de propostas que foi feito com base nos movimentos, nas organizações, movimentos sociais, movimento urbano, rural, dos operários, dos camponeses, movimento estudantil capitaneado pela UNE, União Nacional dos Estudantes, por uma classe média artista, intelectual, por militares nacionalistas, por religiosos progressistas da Igreja Progressista. Então todos esses estavam ao lado do João Goulart propondo as reformas de base. E o que elas eram? Vão ser 6 reformas. A reforma agrária, reforma urbana, reforma eleitoral, a reforma tributária, a reforma universitária e a reforma bancária. E essas reformas, elas vão... Qual que é o objetivo delas? Mexer nas estruturas, que vai desde uma reforma agrária, que é a distribuição de terras, claro, que vai manter o direito à propriedade, mas que vai desapropriar as terras improdutivas. Isso era uma ameaça ao latifúndio, a elite latifundiária, proprietária das grandes propriedades.
A reforma urbana, que vai mexer na especulação imobiliária, das grandes especuladores e empresas imobiliárias. A reforma eleitoral, que vai mudar aí para ampliar o voto para os analfabetos, para os militares de baixa patente. A reforma tributária, que vai fazer uma tributação progressiva, no sentido de aumentar os impostos para aqueles que têm mais renda e diminuir os impostos para aqueles que têm menos renda. A reforma universitária, que vai expandir o sistema educacional ali para agregar mais gente, trazendo toda aquela proposta do Paulo Freire, da pedagogia crítica, uma reforma que democratizasse, né, o ensino. E a reforma bancária, que vai criar o Banco Central. Essa proposta também visava proteger, defender os recursos públicos diante do capital estrangeiro e que isso afetava diretamente os interesses dos Estados Unidos. Essa era a proposta, só que a proposta não passou no Congresso. Com todas essas ameaças, haveria uma grande reação da direita, das extremas direitas conservadoras, e que desembocaria no golpe de 64. 2. Golpe ou revolução? Até hoje, tem quem diga que golpe é uma ofensa para dizer sobre 64. Aqueles que apoiam o golpe, aqueles que apoiam a ditadura militar. E esses costumam dizer que foi uma revolução de 1964. E na época se dizia isso. Quando a gente fala em golpe ou revolução, a gente não está fazendo um juízo de valor. A gente não está querendo ofender. São termos, são conceitos que são técnicos. Então tem historiadores, sociólogos, que conceituam o que é um golpe, o que é uma revolução, no geral, para explicar esses fenômenos históricos e sociológicos. Então a gente fala que golpe é a tomada do poder por agentes internos dentro do Estado, para derrubar outros que estão dentro do Estado. A gente pode dizer que grandes empresários, militares das Forças Armadas, aqueles da alta patente, generais, eles são parte do Estado já. E eles estão fazendo um golpe ali, né? Tirando alguém ali de dentro para assumir a direção do Estado. E isso seria um golpe. Agora, o que é revolução? É a tomada do poder por agentes externos ao Estado, fora do Estado. E o que a gente pode dizer que são? São setores da população, ou setores das classes médias, ou das camadas populares, trabalhadoras, ou até das baixas patentes militares, né? Aí cabe diferir, assim, uma diferença de classe que há dentro das Forças Armadas. Portanto, em 1964 foi um golpe ou foi uma revolução? Tá claro aí que foi um golpe. E isso não aconteceu só no Brasil, aconteceu em vários países da América Latina, que a gente vai ver agora. 3. O golpe de 64. Para falar do golpe de 64, vamos retomar um pouquinho o contexto? Como a gente viu lá na linha do tempo, a Revolução Cubana tinha acontecido em 1959. Esse é um fato que é um divisor de águas internacionalmente na Guerra Fria. O governo do Fidel Castro, que foi liderado por ele e pelo Che Guevara, na ilha de Cuba, ele vai se mostrar, a partir daí, um aliado da União Soviética. E que isso para os Estados Unidos ia ser algo extremamente preocupante, alarmante. Vão ter tentativas aí de derrubar o Fidel, enfim, né? A CIA vai tentar 1000 coisas, mas não vai conseguir. Então eles vão estar preocupados com o resto da América, com a América Latina, para impedir que se expandisse a Revolução Cubana para outros países. Então, os Estados Unidos vai fazer uma articulação aí com vários países, ganhando o apoio de militares de várias nações na América Latina, a partir deles articulando golpes de Estado. O primeiro foi o Brasil, mas aí depois viria o Uruguai, Argentina, Chile, enfim, todos esses países vão sofrer golpes militares. Vai haver uma grande articulação entre eles também, que vai se chamar Operação Condor. Qual que é o objetivo? Vai ser a perseguição aos comunistas, né? Uma perseguição internacionalizada. Por quê? Todos esses militares, eles não simplesmente aderiram aos Estados Unidos
mas eles estavam sendo doutrinados para a chamada Doutrina de Segurança Nacional, a partir da Escola Superior de Guerra, War College, nos Estados Unidos, que vai doutrinar esses militares, e os ponta de lança vão ser os militares brasileiros. E o Castelo Branco vai estar entre eles, o Humberto Castelo Branco, general aí, que era o chefe do Estado-Maior do Exército nesse momento. Não vai ser apenas através dos militares que os Estados Unidos vai agir. Vai ser também como uma propaganda muito forte, uma campanha na sociedade e entre os parlamentares, os políticos, enfim, uma campanha forte anticomunista, que era nisso que se baseava a doutrina de segurança nacional. Toda essa propaganda, toda essa campanha, ela ia ser feita através de dois institutos chamados IPs, Instituto de Pesquisa e Estudo Social, e o IBAD, o Instituto Brasileiro de Ação Democrática. Esses nomes, na verdade, eram para camuflar esses institutos, que na verdade eles eram controlados pela Embaixada Norte-Americana no Brasil, pela CIA, que estava fazendo uma propaganda anticomunista para conseguir o apoio da população. Isso encantou muito as classes médias altas e seriam aquelas que seriam as mais entusiasmadas em pedir para o combate ao comunismo, para restaurar a democracia, acusando o João Goulart de comunista, o Brizola de comunista, criando todo um clima, uma tensão. Só que essa classe média ela apoiava que os militares fizessem esse trabalho, né? Porque eles, na visão deles, eles seriam os paladinos da moral, né? Eles seriam a instituição pura e honesta do Brasil, e a gente pode perceber que isso tem muito a ver com os dias de hoje ainda, né? Porque ainda tem muito essa ideia dos militares que é uma instituição ilibada, né? E que é a única a salvar o Brasil como se fosse um mundo à parte, né? Os militares e não tivessem também envolvidos em uma série de ingerências de corrupção, enfim, né? E aí que o Jango, ele vai, junto com os movimentos sociais, com os partidos de esquerda, com as camadas médias progressistas, artistas intelectuais, religiosos progressistas, militares nacionalistas, ele vai juntar toda essa galera no comício das reformas, ou o comício da Central, que vai acontecer na Central, no Rio de Janeiro, e em 13 de março de 1964, vai ser um grande comício e que vai ter um ar de tensão muito grande também, que vai ser defendida ali as reformas de base, e que isso os militares vão ver como uma provocação. Inclusive o PCB estava ali, né? E isso aumentou a acusação de comunismo, né? Com o alto testemunho da nação, com a solidariedade do povo, reunido na praça, que só o povo pertence, o governo, que é também o povo, e que também só o povo pertence, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira, não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. O João Goulart, apesar de não conseguir passar no Congresso Nacional a proposta das reformas de base, ele vai assinar 2 decretos que vão em favor dessas reformas. O primeiro é a desapropriação de refinarias de petróleo que não eram controladas pela Petrobras. E o segundo é a definição das terras improdutivas que podem ser desapropriadas pelo Estado para fins sociais, que é um passo importante para a reforma agrária. E essas 2 medidas vocês já podem imaginar que deixaram tanto o governo norte-americano quanto os latifundiários de cabelo em pé. E aí, em 19 de março, vai acontecer a primeira edição
da Marcha da Família com Deus pela Liberdade. A ditadura da esquerda, o comunismo ateu, ou a ditadura da direita, o fascismo perseguidor atroz. Aqui estamos ao lado de figuras que comparecem ao lado do povo, figuras de destaque do mundo político brasileiro, que vieram trazer a sua solidariedade ao povo de Santos, que começa a lotar por completo a Praça dos Andradas. Vai sair nas ruas assim, milhares e milhares de pessoas, aquelas senhoras com os terços na mão, pedindo a prisão do Brizola, 1, 2, 3, Brizola nos xadrez, aquelas coisas todas. Esse conservadorismo vai sair do armário, né? A igreja conservadora vai estar presente lideranças políticas importantes, como Carlos Lacerda, da UDN, que era o governador da Guanabara. Vai ser muito patrocinada aí pelos grandes empresários, pelos proprietários latifundiários, pelos meios de comunicação, que vão estar todos, a maior parte, a favor. Tanto que naquele momento já havia um acordo ali entre o Castelo Branco e os Estados Unidos para qualquer momento ter um golpe militar, né? Ele só se concretizou depois que João Goulart foi numa manifestação de marinheiros no Automóvel Clube. Ele vai fazer um discurso apoiando a revolta dos marinheiros. E isso foi em 25 de março. Foi determinante para que ele perdesse muitos apoiadores militares. Por quê? Porque isso, diante do Código das Forças Armadas, você apoiar a rebelião de uma baixa patente contra os seus superiores era quebra de hierarquia. Deu mais fôlego para a conspiração golpista que estava rolando aí. Aí, na noite de 31 de março, vai ser acionada a Operação Brother Sun. E essa operação, ela vai dar suporte para os militares com uma grande frota, né, aérea, marítima dos Estados Unidos no litoral de Santos, preparada para caso desse tivesse alguma resistência, algum indício de guerra civil, os Estados Unidos invadiriam o Brasil com as suas forças militares para apoiar os militares brasileiros nesse golpe. E aí os militares colocaram na rua os seus tanques. Ao mesmo tempo, não foi aquilo que eles esperavam, porque não houve resistência, não houve guerra civil. O que houve foi, o João Goulart, ele foi para Brasília, mas em Brasília disseram que, olha, sai daqui que estão atrás de você. E aí ele foi para o Rio Grande do Sul e lá ele estava organizando, vendo se tinha condições de resistir e tal, organizando uma resistência, só que ele preferiu não derramar sangue, né, como ele teria dito para o Brizola. Enquanto isso, lá no Congresso Nacional, o presidente do Senado, Auro Moura Andrade, vai convocar uma sessão extraordinária de madrugada, na madrugada de 1º de abril, que é o dia da mentira, e que vai declarar vaga a presidência da República, enquanto João Goulart estava no Brasil ainda. Quer dizer, ele não tinha nem fugido nem nada. E isso com o apoio forte da oposição da UDN, de Carlos Lacerda, de empresários, além dos militares, né, da elite empresarial, né, e que isso faz com que a gente diga que esse golpe ele não foi apenas militar, ele foi um golpe civil-militar. Houve participação civil também. E aí o Jango, né, vendo que não tinha condições de resistir, ele resolve partir para Montevidéu, capital do Uruguai, e lá o governo vai conceder asilo político. Enquanto isso, no Brasil, a sede da UNE, no Rio de Janeiro, vai ser incendiada e fuzilada pelos militares. E esse golpe ele também vai ter 2 vítimas, 2 mortes de 2 estudantes que estavam em passeata lá em Recife, no Pernambuco, e que vão ser alvejados por militares. Essa história em mais detalhes vocês podem assistir ao documentário O Dia que Durou 21 Anos. É um documentário excelente e que explica melhor como é que foi o desenrolar do golpe de 64. E as fontes bibliográficas estão aqui embaixo, tá bom?
Não se esqueçam. E aí, você quer saber o que aconteceu com o Brasil depois desse golpe? Quais foram suas consequências? Qual foi o legado da ditadura militar até os dias de hoje? Então fiquem ligados. A gente se vê na próxima aula. E obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem um like aqui embaixo, se inscreva no canal, toque o sininho, curta a nossa página no Facebook, siga no Instagram e até a próxima!